É, bom, para quem não me conhece, né, eu sou Babá Breno de Xangô, Xangô Ajacá, né? É, tenho uma história dentro da espiritualidade de mais de 20 anos, né? Dentro da espiritualidade. É, venho de uma casa espiritual onde tenho muito amor, muito carinho, né? Começa assim, né? Minha mãe, né, trabalhava na casa da família Corsa Alves Lima, né? É, trabalhava como empregada, né? E lá, quando nós começamos, quando minha mãe começou, eu tinha por volta de 2, 3 anos de idade. E ali naquele meio ali já era comum, já era um processo ali da família trabalhar com espiritualidade. A dona Deolinda como médium kardecista, seu Alvari, né, o pai daquela casa, o né, é, como com a Umbanda, né, e, e de alguma forma também o pai Alvari trazia também o Caboclo Pena Branca, né, e o meu processo espiritual ali dentro, né, começou que quando, né, eles faziam os trabalhos espirituais, o pai Alvari trazia o pai José, né, trazia a criança Mariazinha e trazia o pai Pena Branca, né, também. E quando começou, eu ainda com meus poucos anos de idade, eu ficava cantando ali, ainda como catatauzinho, pro Preto Velho, para ele incorporar, né, para ele trazer, né, aquele momento que era um momento mais familiar, né? O pai Alvari fazia isso, mas era um momento muito familiar, né? E o Roger, então, meu pai Roger, meu pai espiritual, é filho do pai Alvari, né? E o pai Roger iniciou os trabalhos dele, né? Também no kardecismo, né? Passou por entendendo então algumas casas, esse princípio espiritual, até então se iniciar no Templo Guaraci do Brasil, do qual permaneceu durante 20 anos também, né? E até dos meus poucos anos de idade, ali 3 anos, até os meus 10 anos, vamos dizer assim, eu ficava ali com o pai Alvari, né? Toda vez quando ele ia incorporar, eu era uma espécie do Ogan ali para ele, para cantar, e ficava ali na barra da camiseta dele, né? E adorava aquele processo, adorava sentir o cheiro do cachimbo do Preto Velho, do Pai José, adorava as sapequices da Mariazinha, né? E aquilo para mim sempre fez parte da minha história, né? E passar dos anos, então, o pai Roger, então começa a trabalhar e funda a casa Seara de Luz Tupinambá, né? Eu tinha por minha volta ali de 10 anos de idade e o pai Roger para mim, né? Por mais que é um irmão de criação, mas para mim é um pai, né? Porque para mim sempre foi uma figura paterna, né? E para mim ele foi um exemplo e ele é um exemplo ainda para mim, né? Então, quando o pai Roger fundou a Seara, né, ainda com o primeiro grupo, eu ainda acompanhava ele segurando a barra da camiseta, a barra da calça dele, como um menino mesmo que quer aprender, que quer se envolver, que quer brincar, né? Para mim tudo aquilo era uma grande brincadeira, né? Brincadeira no sentido de era bom cantar, era bom estar com as pessoas, era bom sentir dentro da família, né? E dentro desse processo, né? A minha mãe, né? Minha mãe carnal, Lucimara, para mim é uma mulher que traz um enfrentamento, que traz uma história
de superação, vamos dizer assim. Uma mulher negra com 17 anos de idade, com filho, né? E enfrentando o mundo. Não é fácil, né? E minha mãe mesmo assim fez de tudo para que eu desse certo na vida, ou senão de alguma forma, para que eu fosse uma pessoa honrada, né? Então tenho tudo a agradecer a ela e principalmente a família Alves Lima, né? Porque é uma família que eu tenho muito carinho, muito amor e muito respeito, né? Dona Deolinda, seu Alvari, pai Alvari, né? E os irmãos, né? De criação ali, do qual eu fiz parte e faço parte até hoje. Temos lindos e bons laços. Então o pai Roger, ele fundou a Seara de Luz Tupinambá. Ele saiu do Templo Guaraci em 1999 para o ano 2000. E quando ele começou a Seara, ele já tinha um grupo ali de estudo filosófico. Eu ia de forma esporádica, até mesmo porque tinha certos trabalhos que eu não poderia participar por ser menor de idade e tudo mais. Mas ainda assim, como um grande curioso, eu comecei me introduzir ali como um grande moleque, né? E aos poucos eu fui ganhando uma função ali dentro, né? Eu fui me encontrando também, contribuindo para aqueles trabalhos. E aí eu iniciei minha vida espiritual mesmo, assim como médium ativo, né? Por meus 11 para 12 anos de idade. Eu acho que deve ter alguma foto por aí, né? Que é quando nós estávamos no Campo Sagrado, lá na Seara. O baiano Sussuarana me pega pelo braço e me leva pro atabaque, né? Aí deve ter essa foto por aí em algum lugar. E aí quando ele me coloca lá no atabaque, ali então começa a minha jornada como Ogã dentro da Seara de Luz Tupinambá, né? E ali eu fiquei durante 20 anos, né? Mais de 20 anos, aliás, né? Então, dentro desse processo, né, eu comecei a tocar, comecei a cantar e tocar, louvar os orixás, aprender a arte de tocar, né, de uma forma do qual trouxesse e recuperasse essa cultura ancestral, né? E ali começou o meu desenvolvimento, né? E nesse desenvolvimento eu comecei a desenvolver as entidades espirituais com 13 anos de idade. E sempre ali numa luta, porque querendo ou não, eu sou muito racional. Acha que não, mas eu preciso entender como funciona para deixar a coisa fluir, né? É um mecanismo que eu criei de alguma forma na vida. E eu preciso entender a situação, preciso racionalizar para a coisa funcionar. E demorou, então, o meu desenvolvimento espiritual. Demorou muito tempo. Eu fui realmente incorporar. Na verdade, a primeira entidade que eu incorporei foi com 14 anos de idade, que foi o cigano Sandris, né? E foi numa festa cigana na Seara. Foi a primeira entidade que eu consegui desenvolver. E facilitou o processo para as outras entidades, né? Que abriu o processo da incorporação, da movimentação e também da fala, né? Abertura do laríngeo para poder trabalhar com as outras entidades. E a primeira entidade então que eu incorporei foi o cigano Sandris, com 14 anos de idade. E aí depois facilitou os outros processos. E com meus 16 anos de idade eu ganhei então a primeira ordem do primeiro barco da Seara de Luz Tupinambá, com mais outros 10 irmãos. E nós então iniciamos o nosso processo como abiança, né? E daquele barco, né?
conforme o tempo, conforme o destino de cada um, né? Eu acredito que eu e mais uma outra irmã que permanecemos, né, até o final ali. Hoje essa minha irmã está na casa, na Seara, e eu, né, enfim. Fiz parte então do primeiro barco da Seara, barco de caboclo, né? E aí depois foi a primeira vez dentro desse trâmite de camarinhas. Foi então que eu conheci as entidades espirituais, o Pai Pena Branca, o caboclo, né? O Senhor Tronqueira, guardião dessa casa, né? Foi o meu primeiro contato mais explícito assim com essas entidades para compreender essa história e essa relação. Mas isso ficou mais, aliás, está mais para frente para entender essas relações, né? Então, dentro desse processo da primeira vez que eu participei de uma camarinha, muitas coisas vieram à tona. Porque uma camarinha é um processo de um mergulho pessoal, né? E nesse mergulho pessoal a gente faz muitas reformulações sobre quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, né? E dentro desse processo, dessa camarinha, foi muito importante para mim. Passar dos anos, né? Continuando ainda na Seara, nós vivenciamos muitas coisas, muito aprendizado com o Pai Roger, né? Passar do tempo, por volta de 2018, 2019, eu recebi a ordem então de feitura com outros irmãos. Então, recebendo a ordem de feitura, posso passar um ritual ali recolhido, 30 dias, sem contato com o mundo, sem contato com nada, né? Então, nós tivemos então o primeiro contato com os nossos orixás, né? E eu sempre quis aquilo. Eu sempre quis entrar em contato com a minha ancestralidade, né? E para mim, o meio disso era conhecer o meu orixá, né? E aí, a partir desse processo, 2019, né, bem no começo, em janeiro, fizemos a nossa camarinha, recolhemos. Passado um tempo, então, 2020, nós tivemos a pandemia. Na verdade, Covid-19 foi ali no final de 19, né? E aí para 2020, começo, então tivemos a pandemia. E ali na pandemia foi um processo muito complicado para mim, porque foi um processo que, por mais que eu trabalhei, né, sempre trabalhei na espiritualidade com a Seara, eu sempre senti que talvez eu precisava fazer mais. Não que eu me sentia limitado, mas eu precisava testar as minhas capacidades, no sentido de eu acreditava que eu tinha que fazer algo aonde eu estava, né? E a Seara fica localizada em Jarinu e eu casei, né? E nós moramos em Monte Santo de Minas, né? Então, querendo ou não, 400 quilômetros de distância, né? Então, com o tempo, eu cheguei no Pai Roger, né? E talvez por causa da distância, nós fizemos isso online. E eu pedi, então, desligamento da Seara e pedi a bênção dele para fundar a minha casa, né? Eu sempre falo que talvez eu não fiz da forma correta, né? Mas naquele momento era o que cabia, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha relação com o Pai Roger foi de muito amor, sempre foi de muito amor, né? Passado algum tempo, ele veio para São Sebastião do Paraíso, conversamos e acertamos. Tanto é que eu tinha combinado com ele para ele me ajudar a fazer os fundamentos dessa casa, os assentamentos,
Tava tudo combinado, né? Ali